Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovens PDC. Esse aqui que é o nosso podcast semanal, sempre com assuntos importantes, relevantes e que tragam edificação para a tua vida pessoal, tua vida em Cristo Jesus. Eu peço sempre que você, se tem sido abençoado aqui por esses episódios, compartilhe então esses episódios aí com os teus contatos, né? Com a tua rede de contatos, e assim a rede PDC, a família PDC cresce e nós podemos falar cada vez mais das coisas do reino de Deus. Então, tira aí 30 segundos, compartilha esse episódio com os teus contatos. Se você tem sido abençoado aqui, também deixa aí o teu like, o teu joinha, né? E comenta, faça aí o teu comentário, a plataforma entende então que há relevância no assunto e compartilha com muito mais pessoas. Certo, gente? Então, aumenta o volume e receba de Deus nesse papo super edificante. Então, assim, né, Clara, hoje a gente está gravando aqui esse PDC especial. Tu é uma jovem, que idade tu tá, Clara? 18. Tá com 18 anos. E tu está falando com a gente agora aí do Avaí, né? Então, com 18 anos, tu resolveu, então, ir estudar, ir para um lugar que prepara missionários, que prepara jovens, enfim, adultos, pessoas que querem viver esse chamado de missões, né? Dentre outras coisas, é claro, mas quando é que isso surgiu na tua vida, né? Tu é uma jovem de 18 anos e tal, mas quando é que surgiu esse desejo? Porque isso não é uma coisa tão comum assim, né? Sim. Bom, as missões, né? Meu chamado começou quando eu era bem pequena. Meus pais começaram a frequentar a igreja, eu tinha 5 anos. Sim. E com 6 anos, assim, um dia eu tava com a minha mãe e eu falei pra ela: mamãe, tu tem que me curtir muito, porque quando eu cresci a gente quase nunca vai se ver. Ela tomou um Isso com susto e falou: 6 Clara, por anos. que tu tá com 6 anos? Ela falou: Clara, por que tu tá falando isso? Eu falei: porque Jesus já me disse que eu vou viajar o mundo pregando o evangelho. Que legal. Então, tipo, com 6 anos, o Senhor já colocou isso no meu coração. Eu cresci com esse desejo. É muito louco, porque eu cresci tendo a certeza que eu ia sair de casa, sabe? Sim. Então, em 2020, eu me lembro num culto que eu fui batizada com o Espírito Santo, eu me lembro de eu escutar audivelmente, assim, o Senhor falando comigo: te prepara para começar a viver o que aquela menina de 6 anos falou que um dia viveria. Que legal. 2020, e daí, uma semana depois, eu tava dormindo, o Senhor me acordou numa madrugada. É loucura, mas eu escutei: abre o YouTube. Sim. Eu abri o YouTube no meio de uma madrugada, o primeiro vídeo era de TS Jokun. Olha só. Eu nunca tinha escutado falar da Jokun, nunca tinha escutado falar o que é de TS, que é o que eu tô fazendo aqui hoje. Sim. E daí, naquela madrugada, eu passei a madrugada inteira orando e falando: meu, isso é pra mim, o Senhor tá me chamando pra isso. Daí eu me lembro que era 7 horas da manhã, invadi o quarto dos meus pais e falei assim: olha, vocês podem deixar loucura, mas Deus tá me falando pra fazer isso. E na Sim. minha cabeça, meus pais nunca iam deixar, porque pensa, pô, 18 anos, cresci ali na família, filha mais nova, já quer sair de casa, sabe? Sim. Mas pela minha surpresa, minha mãe falou assim: Clara, tudo que for pra te aproximar de Deus, se Deus estiver te chamando, eu vou deixar. Daí a gente orou, e desde 2020 eu tenho a promessa e a palavra de Deus para vir para cá, que agora se concretizou. E uma coisa assim que é muito legal é que aqui Jesus já tá me falando, sabe? Que esse é só o start para aquilo que ele falou que um dia eu viveria. Sim. E esse é muito louco assim essa história, porque é algo realmente sobrenatural, profético já desde a tua infância, né? Desde muito Sim. pequena tu já vinha ali recebendo um direcionamento do Espírito para isso. Isso é uma dúvida que as pessoas têm, né? Como é que se escuta a voz do Espírito? Como é que isso foi na prática para ti? Como é que tu reconhecia assim que, pô, isso aqui é Deus? Ou tu tinha alguma dúvida? E como é que tu fez para entender que era Deus te chamando? Olha, eu gosto muito daquele versículo que fala que a paz é o juízo do nosso coração. Então, Amém. tudo aquilo que o Senhor trazia pra mim, assim, e me trazia muita paz. Porque não é normal uma pessoa de 18 anos largar tudo, largar, Sim. tipo, o sonho, porque o normal é tu sair do colégio, tu fazer uma faculdade, tu começar a trabalhar, começar a tua vida. Eu deixei tudo pra trás, um passo de fé, pra vir pro outro lado do mundo. Então, assim, ó, e nunca me gerou medo, Sim. sabe?
eu estou fazendo um curso que tem foco em extremos lugares. Então, lugares que estão em perseguição, lugares que nunca escutaram falar de Jesus. E eu não estou com medo. Sim. Porque Jesus colocou muita paz em mim. Então, desde o início, tudo que ele foi falando para mim me gerou muita paz. E foi assim que eu consegui discernir, tá? O que é o Espírito Santo, o que é o Senhor falando. E teve muita paz pelo que ele me falou. Sim, isso é uma pergunta que eu ia te fazer também, bem prática a respeito. Qual é o curso que tu está fazendo e qual é o foco do curso? Explica pra gente um pouquinho. Bom, eu estou fazendo o DTS, que é o Disciple Training School. É basicamente uma escola muito prática, que ela treina missionários para atuar no campo. Então, ela tem a duração de 6 meses. 3 meses eu fico aqui na base da Jocum, no Havaí, sendo preparada, treinada. E daí, nos outros 3 meses, a gente vai para algum lugar missionário para fazer missão. Uau. Daí é colocar a mão na massa mesmo, prático. E esse curso em específico que eu estou fazendo, ele tem foco em extremos lugares. Então, lugares que nunca escutaram falar de Jesus, ou lugares que estão passando por perseguição nesse momento. E também uma coisa que é muito legal dessa escola é que ela tem o enfoque em brasileiros. Então, eu estou com 20 brasileiros na minha turma. É assim a turma que mais teve brasileiros aqui da Jocum. Porque eles acreditam muito naquilo que nós carregamos. Então, isso é muito legal também, dessa escola que eu estou fazendo. Sim. Tu falou, por exemplo, desses países que tem perseguição. A gente, aqui no Brasil, assim, no geral, da igreja, tem muita gente que não faz nem ideia de que exista isso, né? De que cristãos estão sendo perseguidos, né? E tu teve contato, inclusive, com algumas pessoas que vivenciaram isso, né? Agora tu também vai ter a experiência. Mas o que essas pessoas te falaram, por exemplo, como que é essa perseguição? Ela existe mesmo? Como é que funciona isso? Porque tem gente que não tem noção dessa realidade. Quais países, assim, que tu sabe que tem essa perseguição? Bom, aí, dependendo do país, é muito diferente o tipo de perseguição. Às vezes, quando a gente fala também em perseguição, eles já pensam também, tipo, matando a pessoa, tudo mais. E existe isso também. Mas muito também da perseguição, e que tem muito hoje em dia, é de tu excluindo aquela pessoa da sociedade. Então, tem muito país, por exemplo, que está perseguido, que a pessoa, quando ela fala que ela é cristã em meio à sociedade, ela não pode frequentar a escola, ela não tem trabalho, ela é expulsa da família. Então, ela é excluída. E é uma perseguição mais assim, psicológica mesmo, até aquela pessoa dar o braço a torcer e voltar. Isso acontece muito em países muçulmanos, em países que têm a religião hindu também, que é bem fechada assim, para a cultura. E assim, aqui a gente fala muito, a gente está falando bastante do Afeganistão, Coreia do Norte, Somália, Iêmen, que são países que estão assim, mais ali no top 5 ali da lista de perseguição mundial do último ano. Mas também a gente está indo para países, se eu não me engano, o país que eu estou indo, ele está em 33º lugar na lista de perseguição. E tem outros países também que estão indo, que também ele tá nessa lista, 32º, por aí, que são países que não diretamente têm perseguição, assim, com morte e assassinato, mas são países que têm esse negócio de excluir a pessoa, excluir a sociedade, por ter uma cultura muito firme tipo, vamos seguir essa cultura e não vamos deixar ela acabar. O país que eu estou indo, ele tem muita cultura muçulmana e hindu. Então, é um lugar onde, porque para mim pregar o evangelho, eu vou ter que usar roupa diferente, eu vou ter que me cobrir inteira para pregar. Porque lá eu não posso entrar também falando, vim para pregar o evangelho. Não, vim para turismo e no meio disso a gente vai pregar o evangelho. Sim, isso é uma realidade que não é comum para os cristãos aqui, né? A gente aqui no Brasil tem tanta liberdade, né? E talvez a gente até não valorize essa liberdade que a gente tem. Se eu quiser subir num caixote agora na praça ali pregar o evangelho, eu posso. E não tem problema nenhum com isso, né? Mas tu tá indo para lugares, que nem tu disse, que daqui a pouco até a pregação do evangelho ela tem que ser feita com muita sabedoria, né? Se tu chegar na praça, tu já vão te mandar embora ou fazer coisas até piores, né? Então tu vai ter que ter uma sabedoria para lidar. E a maior parte dos cristãos aqui até não tem muito essa noção, né? Então assim, para que país que tu vai ir? Tu já ficou sabendo que país que tu vai ir? Vai ter que usar burca? O que é que tu vai ter que usar? Sim, eu tô indo para a Indonésia, que é um país que quando a gente fala, a gente pensa muito no turismo, na praia e tudo mais. Mas quando a gente
para estudar, quando eu parei para estudar a história da Indonésia, eu assim vi quanto o lugar é fechado para o evangelho, quanto não tem assim portas abertas mesmo, sabe, para receber. Eu não posso falar o nome específico das ilhas que eu vou, por ser perseguido. Assim, eu fico 3 semanas em Bali pregando o evangelho. Esse lugar é mais tranquilo, por ser um lugar muito turístico. Mas depois a gente vai para 2 lugares diferentes, que daí um é foco muçulmano e o outro é hindu. Que daí são lugares bem fechados mesmo. Que daí no islâmico eu vou ter que usar roupa, vou ter que me cobrir. Na Indonésia, uma coisa que eu fiquei sabendo aqui é que mulher não usa roupa colorida. Então a gente vai ver de preto. E é isso, assim. Mas eu tô muito empolgada. Foi muito louca a história aqui sobre escolher o país. Porque, assim, a gente tem um quadro no dia que eles colocam todos os países que nós podemos ir. Sim. E nós temos que escolher 3 opções. E nós temos 24 horas para orar e ver o que Deus está falando. Uau, para onde legal. nós vamos. Sim. Então, foi muito louco, porque assim, nós temos a opção de escolher 3 lugares, mas nós temos a opção também de colocar Send Me Anywhere, que é Jesus me leva para qualquer lugar. E foi o que Deus mandou fazer, que foi a coisa mais louca, assim, essa experiência foi muito louca que eu vivi aqui. Porque muito lugar, eu me lembro que de manhã eu liguei para minha mãe e eu dei a lista de países que tinha, quando nos deram. E a minha mãe já falou assim, Clara, esse aqui não. Então eu falei assim pra ela, se Deus mandar, eu vou. E daí foi muito louco, porque quando coloca Send Me Anywhere, tu pode ser levada pra vários lugares. Tem gente aqui que tá indo pro Sudão do Sul. Pô, é um país que tá em guerra, sabe? Um país que totalmente fechado. E eles estão indo pra lá. E quando eu coloquei Send Me Anywhere, eu falei assim, cara, imagina se eu for pro Sudão do Sul. Mas ao mesmo tempo eu tive muita paz. Tipo, vamos pro Sudão do Sul, então, qualquer coisa. Sim. É legal ver isso, né, Clara? Ver a tua confiança, assim, em Deus, né? Tu é tão jovem, mas tu já desde muito nova tem essa convicção, tu tem essa certeza, né? E o Evangelho, ele é esse chamado para a gente viver por convicção. E eu acho isso muito, muito importante, assim. Acho que fica para nós essa reflexão, né? Que a gente precisa aprender a viver por fé. Então, por isso que eu falei assim, como é que tu fazia para discernir a voz do Espírito? Uma vez que tu discerniu o que é o Espírito, eu vou obedecer. Senhor, vou te obedecer, né? E isso é uma coisa importante. E eu percebo também nas tuas falas que a galera aí na Jocum, eles prezam muito essa questão de ouvir o Espírito. E ensinam, vai orar, tu tem tanto tempo para responder isso aqui. A gente não está habituado a isso, tu entende? Mas é algo que está disponível para nós. Como é que eles ensinam isso para vocês? Como é que eles passam esse ensino, assim, das coisas espirituais, sobrenaturais, de ouvir o Espírito? Como é que isso é passado para vocês? Então, quando eu vim pra cá, eu me assustei muito quando eu cheguei e vi essa atmosfera, assim, de vamos escutar o Espírito Santo, tipo, Deus tá falando, vocês que não estão escutando. Sim. Pô, tem 24 horas pra te orar e Deus tem que responder. Daí tu já pensa, e se Deus não falar nessas 24 horas? Mas é muito louco, porque a gente é levado a escutar mesmo, a gente é levado a caminhar em passos de fé, e eles falam, pô, Jesus tá falando pra vocês, Deus tá falando, abrem os ouvidos pra o que Deus tá falando. Eu era um tipo de pessoa, antes de vir pra cá, que eu sempre falava assim, Jesus, se for tu mesmo que tá falando, me dê 3 confirmação, sabe? 4 confirmação. E aqui é tipo, cara, Deus falou uma vez, por que tá pedindo mais? Sim. É viver em obediência. Deus falou uma vez, obedece, tipo, resposta imediata, obediência radical, sabe? E a gente é levado a viver isso mesmo. Então, pra mim, a gente tem uma aula aqui que é como escutar a voz de Deus. E eles ensinaram passo a passo, assim, de quais são as formas que Deus fala, tudo, assim. E eles pegando o respaldo bíblico, assim, de como Deus está falando, como Deus vai falar com vocês. E essa aula é antes deles falarem que nós temos 24 horas para escolher. Sim. Então é muito legal, porque muita gente aqui nunca tinha escutado a voz de Deus. Muita gente aqui nunca sabia que Deus podia falar. E depois dessa aula a gente começou, assim, ó, a abrir os nossos olhos para ampliar, assim, as maneiras que Deus fala. Às vezes a gente fica muita gente tem a ideia de que Deus fala só audivelmente, mas na maioria das vezes a gente não escuta a voz de Deus audivelmente. Deus fala de muitas outras maneiras, através de sonhos, a natureza, a palavra mesmo. Então, aqui a gente é muito levado a discernir
e entender que Deus está falando e a gente tem que estar escutando. Tem que estar com os ouvidos abertos para escutar. Sim, eu tô achando isso muito interessante, assim, porque a gente está falando muito sobre escutar a voz do Espírito, né? Eu tenho certeza que Deus quer falar alguma coisa aqui com a gente sobre isso. E tu tem como falar pra gente um pouco algumas chaves, uma ou duas que sejam dessa aula que tu teve, o que é importante, o que é essencial, assim, para a gente poder ouvir a voz ou aprender, pelo menos, a começar a ouvir a voz do Espírito? Sim. Assim, uma das coisas que mais me marcou é real esse fato de que Deus não está no lugar de dar confirmação que é a voz dele. Ele está falando e a gente tem que estar discernindo se é ele ou não. Então, a gente pedir para Deus discernimento, ver assim, tá, Senhor, isso está na palavra. É muito legal também que tudo que Deus falar tem respaldo na palavra. Então, Deus falou, eu não sei se é ele que está falando ou não. Abre a Bíblia, vamos ver o que Deus fala, sabe? Deus tá... Às vezes a gente tem uma visão, por exemplo, aqui, eu comecei a ir mais fundo nesse negócio de visão. Deus me deu uma visão de rio. Pô, onde é que na Bíblia tá falando de rio? E lá ele fala, assim, então tudo que Deus tá falando, tipo, a gente ir na palavra e ver porque tá lá também. Uau, é uma chave, e outra né? coisa, sim, porque às vezes a gente fica se perguntando, isso é coisa da minha cabeça, você não sei o quê. Aqui eu já vivi isso. As primeiras vezes que Deus falou comigo, eu falei, não, isso é muita coisa da minha cabeça. Daí tu vai lá, tu senta, tu olha na Bíblia e fala, cara, tá na Bíblia isso, sabe? Não é coisa da minha cabeça, não. Sim. Então, ir na Bíblia, procurar saber. E a outra coisa também é estar pronto pra Deus estar falando. Abrir os ouvidos mesmo. E às vezes a gente fala assim, Deus fala comigo, e parece que a gente fica cego para aquilo que Deus tá falando. Porque ele tá falando, ele tá às vezes ali na nossa frente falando alguma coisa, e a gente fica assim, Deus não tá falando comigo, Deus não tá falando comigo. E às vezes é uma coisa tão simples, Sim, que é só tu abrir os teus olhos. Cara, às vezes é um café que alguém vai te dar e tu vai lá assim, meu Deus falou comigo tal coisa. Às vezes é um versículo da Bíblia que tu leu, às vezes é um sonho que tu teve, que Deus tá te revelando, que Deus tá falando. Então, às vezes a gente complica muito escutar a voz de Deus. sim. E aqui eles nos ensinam a simplificar isso. Porque Deus nos chamou para relacionamento. Deus nos chamou para escutar a voz dele. Então, por que muitas vezes é tão difícil escutar a voz de Deus? O problema não é o Senhor não tá falando, é a gente que não tá escutando, sabe? Sim. E aqui eu fui muito tapeada a respeito disso, porque eu era muito esse tipo de pessoa, que eu duvidava muito. Não é Deus que está falando comigo, não é isso, não é aquilo. E aqui eles simplificam tanto. Eu me lembro que teve uma atividade na primeira semana que eu cheguei aqui, que era tipo uma célula que a gente tem com o pessoal do quarto que a gente mora junto. E o primeiro exercício foi: vira para a pessoa que está na tua direita, ora agora com ela 1 minuto e fala o que Deus quer falar para ela agora. Uau! 1 minuto para te orar e ver o que Deus queria falar com aquela pessoa. E profetizar. Eu falei assim, Jesus, e se tu não falar nada? Sabe? Sim. Eu fico assim muito chocada assim, nas coisas, como Deus está se movendo, que Deus quer isso de nós. Deus quer nos chamar para esse tipo de relacionamento. Sim. Mas também a gente tem que dar passo, sabe? A gente tem que ir lá e orar também para ver o que Deus está falando. Às vezes o medo nos para muito de, e se eu orar e Deus não falar? Sim, eu acho que a gente é, de certa forma, incrédulo, né, nesse ponto, porque a gente diz, Senhor, fala comigo, tá, mas parece que a gente não acredita que Deus vai falar com a gente, né? A gente tem que partir do pressuposto que o Senhor vai falar com a gente, que se tu pedir, o Senhor fala comigo, Ele vai falar contigo, né? E eu acho que também uma outra coisa, até dentro do que tu tá falando, é que a gente criou uma forma pela qual Deus vai falar conosco. Então, na minha cabeça, Deus tem que falar comigo através do pastor, Deus tem que falar comigo através só ali do texto bíblico e tal. Quando, daqui a pouco, eu estava ali orando e dizendo, Deus fala comigo, eu fechei meus olhos e eu vi um avião, sei lá, né? Parece uma coisa sem sentido, né? Mas eu falo isso que é exatamente pelo fato de ser sem sentido que me parece que é Deus que está falando, porque, tipo assim, tu não pensaria aquilo sozinho, entendeu? Por que eu estou pensando num avião aqui agora, né? Tipo, um exemplo. Tem alguma coisa a ver com algo que Deus está te falando, tu entende? Esse exercício que eles fizeram com vocês, eu lembro que eu estava numa conferência uma vez e tinha uma profeta de ofício, assim, né? Que é outra coisa que é engraçado, que a gente não está tão acostumado aqui, né?
pessoa que se entende profeta, foi chamado como profeta, né? E tinha uma profeta de ofício que estava ensinando a profetizar. Ela fazia exatamente isso. Fecha os olhos agora, tu vai pedir pro Senhor te revelar algo da vida da pessoa e tu vai falar. E saíam coisas simples assim. As pessoas dizem, eu vejo tal coisa e tal. Enfim. Sim. Então, é algo que a gente pode aprender, né? Sim, e é um exercício para nós. Porque às vezes a gente fica assim num culto, não, às vezes eu era muito assim, não, eu acredito que Deus dá a palavra de conhecimento, eu acredito que Deus quer falar, mas a gente fica esperando isso vir. E é uma coisa que se tu orar por alguém, tipo assim, Senhor, me dá uma palavra para aquela pessoa, Deus vai te dar uma palavra para aquela pessoa. E aqui, esse exercício aí que tu tá falando, que a gente fez aqui, a gente faz muitas vezes. Esses dias era aniversário de uma menina aqui brasileira, e a gente foi tudo em volta dela orar e pedir para Deus dar uma palavra para cada um. Sim. Uma coisa muito básica no aniversário, no meio do aniversário. E que assim, não foi uma coisa assim, caiu uma nuvem de glória que Deus me deu uma alta revelação sobre ela. Não, a gente simplesmente orou para Deus falar. Sim, sem dúvida. E como é importante isso, a gente entender que nós podemos aprender. Eu vejo o apóstolo Paulo falando a respeito da profecia, ele diz, né, que um deve profetizar e os outros julguem, né? É interessante isso. Sim. E por que julgar, né? Porque dá a ideia de que assim, ó, dessa maneira nós vamos aprender a profetizar, né? Daqui a pouco os outros vão julgando, isso aqui é bíblico, isso aqui não é, aqui foi, aqui não foi. Sim. E aí a gente vai aprendendo, a gente aprende o que é a voz da alma, a gente aprende o que é a voz do Espírito, a gente aprende o que está dentro da palavra. Então, o que fica muito claro, assim, no meu entendimento, é que a gente pode aprender, a gente pode crescer, a gente pode se desenvolver, né? Sim. Tu comentou uma coisa que eu achei também interessante. Eu tinha essa ideia também, me parece que tu também tinha, de que quem ia para esses cursos eram pessoas altamente espirituais ou que pelo menos gostariam de se tornar pessoas espirituais, né? Mas tu comentou inclusive de jovens que foram e que talvez não tinham nenhum conhecimento muito básico, assim, né? Como é que é isso aí? Como é que foi essa experiência aí? Então, quando eu vim pra cá, eu tinha essa ideia, nossa, vai ter lá gente só super espiritual, assim, de todos eu vou ser a mais fria, sabe? Eu pensava assim. Sim. E daí eu cheguei aqui, primeiro final de semana, eu cheguei aqui na quinta, no domingo, 15 pessoas da minha turma aceitaram Jesus. Tu vê, olha só. 15 pessoas. Sim. Eu fiquei muito chocada, daí eu perguntei pra uma amiga minha que tava aqui há mais tempo, né, eu falei pra ela, o que tá acontecendo? Não tem que pra vir pra cá, não tem que ser crente já? Sim. E daí ela falou que muita gente aqui, a cultura, né, nos Estados Unidos tem uma cultura muito cristã. Só que muitos jovens não acabam seguindo, enfim. Como a família é cristã, os pais mandam pra cá pra se converter mesmo. Então eles acabam o ensino médio e muita gente vem pra cá que os pais mandam com esse intuito de vai se converter. Sim. E, olha, tá funcionando, porque agora todo mundo na minha turma é crente, glória a Deus, todo mundo buscando. Sim. Todo mundo na mesma página. Sim. Que legal, e é algo que a gente também não imagina. Eu também pensava que a galera que ia para aí já estava assim bem definida ou decidida, né? Mas tu percebe que não, agora é uma boa ideia dos pais, né? Enviar para aí, porque... Então, já falei qualquer coisa, é uma boa ideia. Vai se converter na marra, né? Não, porque não tem como tu não sentir o Senhor, não tem como tu não experimentar. É uma atmosfera que a gente vive, né? Sim. Não é assim algo que o Senhor Senhor está aqui num culto, o Senhor está aqui numa aula. Não, ele está aqui sempre. Sim. Então, assim, é uma atmosfera que a gente vive que não tem como tu estar inserido nisso aqui e tu não falar, pô, cara, isso aqui é real mesmo, sabe? Isso aqui existe mesmo, tem algo se movendo. Sim. Dessas experiências que tu tem vivido aí, tu pode contar pra gente algumas, assim, que foram bem marcantes? Acho que entra nisso que tu acabou de dizer. Tu falou que aí tem uma atmosfera, né? O que tu julga, assim, ser assim, a chave para essa atmosfera do ambiente? O que é mais, assim, diferente também do que tu vivia aqui, por exemplo, nos cultos normais? E as experiências marcantes que tu teve, alguma experiência legal aí que tu possa contar aí pra gente? Nossa, vai ser difícil escolher uma. Mas, assim, a primeira coisa que a chave que eu vejo aqui é fome. Amém. Todo mundo tem muita fome. E, assim, ó, é algo que nós estamos orando muito aqui essa semana por unidade. E a gente tem percebido que uma igreja que está na mesma página é muito fácil de ver os céus abertos. Uma igreja que está junta, sabe, como um corpo. E é algo assim, ó, porque quando todos estão com fome,
algo muito grande acontece. A gente tem vivido isso aqui nesses últimos dias. A gente, nesse final de semana, a gente ficou o final de semana inteiro na tenda onde a gente tem aula adorando o Senhor. Foi mais de 50 horas que tinha pelo menos uma pessoa adorando e louvando o Senhor. Uau. Porque era algo que foi gerado espontaneamente, foi gerado por fome mesmo, sabe? Sim. A gente assim começou, cara, vamos fazer um louvor? Vamos. Daí a gente foi com um louvor que era para durar 1 hora, durou 50 horas. Nossa, uau, sim. Então, coisas que Deus estava se movendo, assim, ó, nessa tenda gerou tanta experiência, porque as pessoas começaram a ser acordadas para ir para lá. Uhum. E Deus começou a dar tanta palavra para nós, a gente começou a entender que o Senhor estava nos chamando para o encontro. Sim. Literalmente na tenda do encontro. Uhum. A gente começou a sentir cheiro de canela, todo mundo sentindo cheiro de canela, assim, ó. Legal. E daí a gente, meu Deus, o que é isso? Daí a gente vai lá, abre em Êxodo e vê que na tenda o Senhor colocava a essência de canela. E a gente falava assim, meu Deus, cara, isso é muito forte. Sim. O pessoal começando a sentir, assim, coisa, comunidade, como família. E como, né, o negócio de escutar a voz do Espírito Santo, muito do que o Senhor estava falando em unidade com cada um, assim, tipo, único. E quando a gente compartilhava, a gente virava e falava assim, cara, Deus me falou a mesma coisa. Uhum. Que legal. Mas às vezes era uma coisa tão louca, tipo assim, cara, isso aqui é coisa da minha cabeça, não é possível. Tipo, teve um menino que ele viu um flamingo na tenda. Só. Tu vê? E daí, quando ele falou do Flamengo, a outra falou assim, cara, Deus me falou uma chave sobre Flamengo. Então ele já falou uma outra coisa. Então, foi exatamente isso, cara, muita doideira da minha cabeça, não é Deus. Sim. Daí tu vai lá, quando tu compartilha, quando tu tem esse passo de fé, e assim, ó, não, é Deus mesmo, eu vou abrir minha boca e vou falar. E se não for também, não tem problema, um dia Deus vai me revelar o que tem a ver com o Flamengo. Sim. Mas falar é muito louco. E uma experiência mais louca que eu tive foi essa semana. Semana passada foi Semana do Espírito Santo. Uhum. Aqui nós tivemos o Eduardo Nunes, aqui da Dunamis, dando aula para nós. Foi algo incrível, sobrenatural. Mas segunda-feira passada, quando começou a aula, eu comecei a orar falando que eu queria muito pó de ouro. Eu queria muito ver pó de ouro na minha mão. E era uma coisa assim, que eu falava, eu acredito, mas não acredito, tá? Uhum. Tipo, Jesus, se for tu mesmo, tu vai ter que estar me dando. Vamos ver se esse negócio funciona, se isso aqui é real. Eu quero ver se isso aqui é real mesmo. Só que assim, eu orei a semana inteira. Na aula, o Eduardo Nunes falou, gente, eu tô sentindo que Deus vai dar pó de ouro aqui para algumas pessoas, não sei o quê. Daí algumas pessoas receberam. Então, daí algumas pessoas receberam esse pó de ouro, mas eu não. Fiquei lá com o meu mãozinho aberto, olhando e falei, Jesus, não aconteceu. Daí foi embora, acabou a Semana do Espírito Santo, já estamos em outra semana. E segunda-feira a gente teve uma ministração, toda segunda-feira de novo. Então a gente começou ali na ministração, orando, adorando. O Senhor fez grandes coisas nessa noite. Sim. E daí, de noite, acabou assim a ministração. Eu tô numa roda de amigas, tinha 3 amigas comigo. E uma delas olha para uma delas e falou, cara, tem pó de ouro na minha mão. A gente olhando e falou, nossa, que legal. Eu olho pra frente, tem 2 meninos conversando que estão olhando pra mão e falando, cara, minha mão tá brilhando. Eu falei, vou olhar pra minha mão também. Sim. E olha só que louco, né? A gente tava falando sobre ter medo, assim, de é de Deus ou não. Porque antes de eu olhar pra minha mão, eu falava assim, cara, eu vou olhar pra minha mão e não vai ter. Sim. Daí eu olho pra minha mão, a minha mão tá cheia de óleo e com pó de ouro. Olha só, uau. Tipo assim, com muito óleo. Era muito louco, assim. Sim. Foi a experiência mais doida que eu tive, assim, com Deus. A minha mão brilhava, eu fazia assim, sabe? Na luz, assim, brilhava. E a gente viveu isso em unidade. Porque, assim, ó, foi algo que começou, assim, entre uma pessoa. E daí chegava o pessoal em grupo. E daí, tipo, a gente mostrando, cara, olha a minha mão, olha a minha mão. E daí o pessoal falava, cara, eu quero viver isso também. A gente ia lá e orava, Senhor, que isso que tu fez com uma pessoa, que tu faça em unidade. Era 2 segundos depois, as mãos das pessoas estavam brilhando. Que legal. Então, foi muito louco, porque a gente viu que era algo que o Senhor estava falando também, sabe? Em unidade, pra gente andar junto, caminhar junto. E foi a experiência mais louca que eu tive, porque eu falei assim, cara, Jesus, como tu és bom. Eu orei 1 semana pedindo assim, que eu queria muito ver pó de ouro. Eu olho pra minha mão, tem pó de ouro. Daí, quando eu fui no banheiro, eu falei assim, não, vou lavar agora a mão, não sei o que. Obrigada, Jesus, bela experiência.
né? Até a próxima vez. Eu lavo a minha mão, eu seco, eu olho pra minha mão e ainda tem pó de ouro. Tu vê. Que legal. É muito forte. Sim, que legal. Essas experiências são tão importantes porque eu creio também que a gente sai simplesmente assim apesar de ser algo super importante, né, mas das páginas da Bíblia para as experiências que nós lemos dos apóstolos e tal, e a gente passa a ter a nossa história com Deus, né, as nossas experiências com Deus, né. E isso é muito importante. Acho que como cristãos, como discípulos de Jesus, isso tem que ser um incentivo, né? As nossas histórias que a gente vai contando uns para os outros, um incentivo de, como tu disse, eu também quero. O Senhor faz comigo, eu também quero ver isso. Que outras pessoas possam, ouvindo também a tua história, ouvindo o que a gente está falando aqui, ter esse desejo. Senhor, eu quero viver, eu quero ter histórias. Sim. E cura, tu viu, teve experiências de cura aí, de milagres? Nossa, muitas experiências de cura e de milagre. Sim. Tem algum irado assim para contar? Todas são, né? Todas são, mas tem 3 assim que eu vi que foi para mim incrível. Sim. Ele tava assim, não conseguia mexer direito a coluna dele. Foi na primeira semana, eu acho. E a coluna dele endireitou. Uau. Foi algo muito louco. E na semana passada, se não me engano, 3 pessoas foram curadas de escoliose. Uau, sim. Então foi algo muito louco. Assim, tu tá numa aula, tu olha pra frente, tem, tipo assim, uma pessoa deitada, esticada no chão, levantando a perna, tipo assim, orando, sabe? Tu fala, cara, Deus tá movendo mesmo. Deus tá levantando, assim, uma geração pra viver isso. Sim. Tu vê, assim, uma menina, a gente tava orando, ela falou assim, eu acho que eu fraturei meu pé, eu não consigo mexer ele. Daí ela fazia o outro movimento com o outro pé e falava, tipo, eu não consigo fazer esse movimento aqui com esse meu pé. E daí a gente foi lá, orou por ela, e ela falou assim, começou a mexer, ela falou, cara, eu não faço isso por 3 meses, o que tá acontecendo? Glória a Deus, sim, que irado. E mexendo, assim, a gente viveu coisa muito forte, tanto de cura física, quanto de espiritual mesmo, sabe, sentimental, mas a gente viu muito isso aqui. E uma coisa que tu me lembra enquanto tu estava falando sobre da gente pedir experiência para Deus, eu não me lembro qual foi o preletor que falou aqui, mas ele falou sobre quando Pedro anda sobre as águas. Assim, Pedro teve um testemunho. Os outros que estavam no barco tiveram uma história para contar. Sim. Então, quem nós queremos ser? Nós queremos ser os que vão contar o testemunho ou nós queremos ser aqueles que vão contar uma história? Tipo, cara, ontem eu tava lá e vi tal. Ou, eu vivi isso. É muito legal a gente contar testemunho de outros porque testificam a nossa fé também. A palavra fala isso. Mas quando a gente vive aquilo, quando a gente tem a experiência, é diferente. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E como isso é importante até para os relatos que tu está trazendo, eles demonstram que tudo aquilo que a gente tem pregado, que a gente testemunha, que a gente fala, é real. Não é algo que ficou lá atrás há 2000 anos, né? Mas é algo que Jesus está vivo hoje, Ele está fazendo hoje, né? Exato. O Espírito Santo está falando hoje. Isso é muito importante. Daí tu comentou sobre a fome. A gente precisa ter fome, né? A gente precisa querer isso também, né? Porque quem sabe nós, enquanto igreja, claro que eu estou generalizando, é óbvio que não são todos, mas a gente se envolve tanto com as coisas da terra, tanto com as coisas daqui, que a nossa fome pelo céu e pelas coisas do reino de Deus, ela diminui, né? A gente está comendo tanto das coisas daqui que a gente não tem fome das coisas do céu. Uma coisa que a gente ouve muita galera falar, assim, até o pessoal que teve bastante contato aí com a Jocum, o próprio Theo, o Eduardo Nunes, né, esses pastores e outras pessoas. Eu lembro de ver um vídeo do Andy Bird falando sobre isso também. Se fala muito no Brasil como um celeiro de missões, assim, né? A experiência que tu tá tendo aí corrobora isso? Tu percebe, cara, é isso aí mesmo? Como é que é quando os brasileiros cantam, adoram aí? O que tu tem percebido aí? Assim, isso para mim tem mexido no meu coração, tem me gerado uma fome maior ainda sobre o Brasil. Porque quando a gente vem para cá, e nós estamos na primeira escola que tem foco em brasileiros. Então, quando nós chegamos aqui, os líderes brasileiros da nossa escola sentaram e conversaram. Olha, vocês estão abrindo as portas para o Brasil nas nações, literalmente, aqui. Que legal. Porque a gente está na maior base de missões do mundo, aqui na base da Jocum de Conta. E quando a gente fala com outras pessoas de outras nações diferentes, aqui, se eu não me engano, nesse momento tem 56 nações diferentes.
pessoas de nações diferentes. Então, quando a gente conversa com o que vocês estão vivendo, por exemplo, sei lá na Suíça, na Alemanha, na África, o que vocês estão vivendo? E eles nos contam algumas coisas, e quando a gente conta para eles o que o Brasil está vivendo, eles ficam, cara, o que vocês estão vivendo? Que loucura é essa? Sim. Sabe? Quando o Eduardo veio pregar, foi o primeiro preletor brasileiro que veio aqui pregar na nossa escola. E eles ficaram tipo assim, ó, agora a gente... E foi sobre a Semana do Espírito Santo. Eles falaram assim, cara, a gente vai receber o fogo brasileiro. Que eles ficam assim, eles olham pra nós e eles falam, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Sim. A palavra que eles mais sabem aqui é fogo. Todo mundo sabe, independente de onde é que eles sabem a palavra fogo. Sim. Porque eles querem aquilo que nós carregamos. E uma coisa aqui que a gente viu muito é que Deus colocou algo no Brasil, tem algo muito grande no Brasil, mas nós, como igreja brasileira, nós não reconhecemos ainda o que Deus colocou. Porque a gente tem uma promessa de ser celeiro de missões. Em 1980, o Brasil começou a ser chamado como celeiro de missões. Isso, a gente estava como o terceiro país que mais enviava missionários. Então, a gente tem essa promessa de ser o número 1. Número 1 é os Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos envia o dobro de missionários que nós. Então, assim, em 1980, se eu não me engano, era Estados Unidos, Coreia do Sul, Brasil. Nós já passamos a Coreia do Sul. Nós estamos alcançando os números com os Estados Unidos. Mas é algo que, assim, eu tenho visto aqui. Nós temos a promessa do celeiro de missões. Nós vamos enviar muitos missionários, mas nós precisamos preparar o celeiro. Sim. Sabe? Porque às vezes a gente recebe muita palavra. O Brasil tem muita palavra de ser a nação que vai pioneirar o avivamento, de ser a nação que vai enviar muito missionário. Mas a gente também tem que... Eu sinto, assim, isso aqui e que tem me gerado muita fome para isso. Que é, nós temos que também fazer alguma coisa com isso que Deus está nos dando. Sim. Não pode ficar só para nós, não pode ficar só para nós no culto de domingo, só recebendo, porque as outras nações estão pedindo por isso, sabe? Tipo, se as outras nações estão pedindo, por que a gente não está fazendo alguma coisa? Sim. Não é normal num culto ter tanto mover de Deus, tanta manifestação do Espírito, tanta libertação. Não é normal isso. Não é normal para eles, muitas vezes, uma igreja falar em línguas, sabe? E aqui eu tô vendo muito isso, que nós estamos carregando algo diferente que as outras nações não estão experimentando. Sim. Mas a gente também não pode deixar isso só para nós. E aqui eles estão falando muito isso. Eles olham para nós, o Brasil, como real uma nação que carrega o fogo, que carrega algo do Espírito Santo para as outras nações. E quando a gente está falando entre os brasileiros sobre isso, a gente falou, cara, isso está colocando um peso no nosso coração, um senso de responsabilidade. Sem dúvida. Que toda igreja brasileira tinha que pegar isso também, esse senso de responsabilidade. Sim. De que não vamos ficar isso só para nós. Sem dúvida. Eu entendo que nem tu disse, né? Talvez nem todos aqui tenham noção disso que está sobre o Brasil. É legal ver assim que nas nações há esse testemunho, né? Eles estão olhando para o Brasil, percebendo esse fogo brasileiro, né? Que nem tu disse. Mas daqui a pouco nem a gente percebe o fogo que Deus tem colocado em nós, né? Então, como é importante a gente também despertar para isso e trabalhar por isso, né? Trabalhar buscando mais de Deus, mais ainda desse fogo, tudo, e servir mesmo as nações, como isso é importante. Tu comentou da outra vez também a hora ali da adoração. Como é que é quando cantam em português aí? Uma coisa sobre adoração aqui é que, assim, em alguns momentos, às vezes a gente tá no louvor normal, alguém puxa um louvor brasileiro, do nada, e é muito louco como o pessoal já sabe as músicas já. Sim. Aqui eles cantam, tipo, assim, tem 3 músicas brasileiras aqui que eles sempre cantam, e é muito louco porque eles falam, nossa, tipo, esses dias uma menina chegou e falou, eu não entendi nada que vocês cantaram, mas eu senti algo muito diferente. Sim. Isso é muito louco, porque o Senhor está nos levando também, eu vejo muito isso, para um outro nível de adoração como o Brasil. Porque, até tinha falado contigo da outra vez que a gente conversou, nós sempre bebemos muito da água dos Estados Unidos. Sim. Hoje, a maioria das músicas que nós temos na igreja brasileira é tradução de música americana. Os livros que a gente vê muito, é muito dos Estados Unidos. E aqui, esses dias, eu não me lembro quem foi, mas teve uma menina que ela falou que o Brasil seria referência em adoração. Uau, sim. Então, olha que louco isso, assim. Quando a gente tá ali adorando, num lugar onde tem 56 nações, só estão adorando em inglês, alguém puxa um louvor brasileiro. Que legal.
Sim. É muito legal, assim, como a gente vê os céus abertos também para o Brasil, para derramar isso, até para as outras pessoas começarem também a perceber o que está acontecendo, o que está se movendo aqui. Sim, é irado isso, né? Porque se a gente olhar para a história da adoração até no Brasil, a gente percebe, por exemplo, os anos 70, 80, houve um reavivar, né, nessa área, com pessoas que até hoje a gente admira e fala, como o Asaf Borba e Ademar de Campos, outros homens. Aqui no Rio Grande do Sul, o próprio pastor Paulo Figueiró teve muito junto com esse pessoal, né, junto com o Asaf, enfim. Um pouco depois, Diante do Trono, né, vem anos mais tarde, anos 90, 2000, início de 2000, mas a gente vê que Deus foi fazendo isso no Brasil, houve um reavivamento na área do louvor, da adoração, e eu entendo que desde lá, acho que tem sido construído, né, alguma coisa nessa área. Então, é legal ouvir o relato, porque a gente, juntando com a história, a gente percebe assim que como Deus vem realmente escrevendo isso, né, na questão da adoração, né? E aí, como igreja, que nem tu disse, a gente tem que trabalhar também nisso, né? A gente tem que, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, entrar de todo o coração, né? Adorar a Deus, enfim. É o que a palavra diz, Deus procura adoradores, né? Sim. Que o adorem. Sim. Então, e como isso é importante. E como é que está sendo a tua preparação, assim, para a tua viagem agora, para a Indonésia e tudo mais? O que tu tem feito, assim, para te preparar, seja psicologicamente, seja espiritualmente? Como é que está sendo isso para ti? Então, quando eu descobri que eu ia para a Indonésia, a primeira coisa que foi estudar tudo sobre a Indonésia, né? Sim. Tudo, Isso é muito legal, porque quando a gente fala, beleza, vamos ser missionários em outras nações, não é só tu ir com a Bíblia debaixo do braço e vamos pregar. Tu tem que estudar tudo, tem que estudar a economia do lugar, tem que estudar a cultura, como Deus está se movendo, sei lá, a respeito da educação, a respeito da, como tá enfim, todas as esferas da sociedade naquele lugar que tu vai pregar, até para ter uma ideia. Então, eu estou estudando muito o que está acontecendo na Indonésia, ao mesmo tempo, espiritualmente, como grupo, né? A gente tem grupo que está indo para a Indonésia, se reúne toda semana para estar orando junto, o que Deus está falando, o que Deus está falando que nós vamos viver nessa próxima temporada. Muito legal, assim, como, de novo, o Senhor fala individual para cada um, mas ao mesmo tempo a mesma coisa. E tem sido um tempo de preparação, assim mesmo, de conhecimento e de preparar o espírito. Assim, eu sinto que muita coisa do que eu estou vivendo aqui, Deus já está me preparando para o que eu vou viver lá. Então, o Senhor tem falado muito comigo a respeito de libertação, a respeito de que vai ser uma temporada de quebrar ídolos, sabe? Na Indonésia a gente tem muitos ídolos, tem muitos templos diferentes. Então, é um ambiente espiritual. Eu tenho aqui um casal de missionários que eu estava falando com eles, que eles foram para a Indonésia. Eles falaram que foi o lugar mais fechado espiritualmente que eles já pisaram. Porque tu olha para qualquer lado, tem muita oferenda, tem muito culto a deuses. Em toda casa que tu olha tem estátua. Então, assim, tem sido uma temporada que eu sinto Deus me preparando também para uma batalha espiritual mesmo, sabe? Para algo assim de libertação que a gente vai viver nesses lugares. E como grupo a gente tem vivido isso também, que vai ser uma temporada assim de libertação, de destravar mesmo chaves na mente das pessoas que elas estão muito presas. Então a gente tem estudado mais sobre o que está acontecendo na Indonésia agora, como eles estão vivendo lá, para a gente também ter ferramentas para como é que a gente vai falar de Jesus nesses lugares. Sim. Eu acho tão legal assim como que Deus faz as coisas, porque tu vê, tu tá indo para uma nação, aí tu tá colocando isso, né, a questão muito de libertação, né? E tu saiu aqui de um ministério, né? O ministério, a nossa igreja recebeu esse manto, né, de libertação, de autoridade contra os demônios e tal, lá com Carlos Anacondia, pastor Isaías e tal. Olha como é interessante, né? Porque ao mesmo tempo que tu tá recebendo muito e aprendendo muito aí, de alguma forma tu também leva assim essa bagagem espiritual, esse manto, né, que tem no ministério sobre libertação, e o Senhor te enviou para um lugar onde realmente precisa exatamente disso, né? Exato, é muito louco, porque tudo na nossa vida faz sentido para Deus. Às vezes a gente olha assim,
Jesus, o que é isso, o que é aquilo? E assim, eu vejo que até a igreja que eu tava, que eu cresci, passei minha infância inteira, tudo que eu vi, assim, foi algo de bagagem que hoje eu trago pra Sim. cá, sabe? Eu já vejo Deus muito me preparando, porque eu tenho vivido aqui. Porque assim, quando a gente conversa aqui até com pessoas de igreja diferente do Brasil, eles não têm essa cultura. Eles não sabem como é, como acontece, se manifestar, o que faz. Então é uma coisa que esses dias eu conversando com alguém, numa conversa normal, eu pude, tipo assim, mostrar, sabe? Como é que fazia o negócio, tipo, ensinar, como é que faz o negócio e acontecer. Sim. E algo, a gente ainda vai ter essa aula aqui, mas já aconteceram algumas situações da gente que gerou curiosidade em outras pessoas para saber como é que fazer. Muita gente aqui nunca tinha visto. Olha que legal é saber isso, né? Foi a... A galera não tem Sim, muita porque... experiência assim com Não, libertação. não tem. Muita gente aqui nunca tinha visto e falava assim, gente, eu vejo isso aí toda semana, sabe? Isso aí tá acontecendo seguido lá, não sei onde vocês estão indo. Sim. Então, mas é algo muito legal, porque eu cresci nessa missão que o Ministério carrega, as coisas acontecendo, como é que era, tá? Vamos levar ali para um cantinho, conversar, ministrar, expulsar. Porque aqui o pessoal, eles vivem muito nisso de, sabe, é o Espírito Santo, mas tem coisa que é só no nome de Jesus que tem que ser, que tem que libertar, que tem que sair. E eu vejo muito isso, Senhor, que Ele tá me preparando para me usar na Indonésia, mas que Ele já tá me usando aqui, sabe, a respeito disso. Sim. Até para falar também sobre que Jesus liberta, Jesus, Ele vai expulsar demônio, Ele vai libertar cativos, e a gente tem autoridade para tirar. Então aqui o pessoal não... Eu vejo assim muito dos outros brasileiros também, porque a nossa igreja, ela tem muito isso forte. E no Brasil, se sobe ali mais para cima, ali no Brasil, as pessoas não veem, não tem isso, na maioria das igrejas. Elas não veem isso. Então, assim, aqui eu vi muita coisa nesse sentido. Esses dias aconteceu uma situação disso, de uma libertação, eu fiquei assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Onde é que esse pessoal aprendeu a fazer essas coisas? Porque, assim, ó, é algo que, quando a gente cresce igual eu cresci no Encontro de Fé, ali caminhando junto, tu vê desde pequenininha, tipo, como é que as coisas acontecem, como é que é tudo. E daí quando tu vem pra cá, com alguém que nunca viu, que tá vendo pela primeira vez, que nem sabia que isso ainda podia acontecer. Sim. É diferente. Tu tem que sentar com a pessoa, tem que explicar, cara, isso acontece, tem respaldo bíblico pra isso. Tá lá, tá na Bíblia como é que fala pra fazer. Sim, sim. É legal ouvir isso, porque a gente também, de novo, entra a questão, às vezes a gente não percebe o que a gente carrega, né? A unção que a gente tem, como isso é algo importante, que coisas que nós estamos vivendo nos cultos aqui, que a gente acha tão comum e ordinário até, na verdade, não é tão comum assim, é algo sobrenatural, né? E aí as outras pessoas que percebem quando a gente está vivendo isso, cara, uau, o que é isso que está vivendo? Nunca tinha visto, né? E entra naquilo que a gente tinha falado, né? Nós estamos vivendo algo, o Brasil tem algo, nós como igreja, Encontro de Fé, temos algo que a gente às vezes não consegue dimensionar aquilo que o Senhor está colocando para nós. Sim. E me diz uma coisa, Clara, o que tu acha, assim, ó, claro que tu vai ter inúmeras outras experiências ainda, eu te falei, né, vamos gravar um papo agora, a gente tem que gravar na volta depois, para ver tudo o que aconteceu. Mas, assim, pela experiência que tu tá tendo agora, tá, o que tu acha, assim, que quando tu retornar, mudou em ti? Coisas que tu tem, assim, convicção, isso aqui mudou em mim, entende? Já não sou mais a mesma, né? O que para ti foi muito impactante, assim? Assim, eu experimentei de mudança igual corpo, alma e espírito. A gente é, né, 3 em 1 e eu experimentei isso, mudança em todas essas áreas. Eu falei até para os meus pais, quando eu chegar eu vou ter 18 anos, porque vocês não vão me reconhecer. Então, eu experimentei muito disso. Eu era uma pessoa, por exemplo, no sentido ali de linguagem do amor, eu era uma pessoa que eu não gostava de toque, eu era zero palavra de afirmação. O Senhor mudou isso tudo em mim. Eu tenho uma amiga aqui que na primeira semana que a gente falou sobre isso, eu falei, nossa, eu sou zero toque. Daí ela olha pra mim, eu tô sempre abraçando ela, ela fala, tu era zero toque, né? Então, tipo, que Deus mudou em mim nessas coisas. Deus mudou em mim sobre palavra de afirmação, sobre... assim, uma coisa que mudou muito em mim a respeito foi sobre fome do Espírito Santo, foi sobre buscar mais. Eu era uma pessoa que eu vivia muito num checklist.
sabe? Beleza, eu faço meu devocional todos os dias, vou na igreja ali no sábado e no domingo. E aqui eu percebi que tem muito mais que isso. Nós não temos uma vida que nós temos que fazer um checklist ali todo dia na nossa agenda que a gente fez o devocional. Mas é algo que a gente vai viver e experimentar de Deus. Então isso me gerou muita fome para, cara, muitas águas muito mais profundas para mim caminhar, para mim, assim, andar no Senhor. E outra coisa, que eu era uma pessoa muito planejadora, sabe? Eu era uma pessoa que tinha a minha vida planejada, todos assim, os meus passos, passinho por passinho, eu já tinha já o plano decretado, assim, quando eu vim pra cá, eu já sabia o que eu ia fazer quando eu ia voltar, eu já sabia onde eu ia estar daqui a 5 anos, eu era muito assim. E aqui o Senhor me levou pra não ter o controle de nada. Pode rasgar teus planos, pode deixar tudo aí pra trás e vive por passos de fé, vive caminhando tipo, um dia de cada vez, caminhando assim no que o Senhor quer, pisando sem chão e confiando, sabe? Isso foi muito legal, assim, porque quando tu não tem um plano trilhado, tu tá aberto a viver o que Deus quer. Uau, então é algo muito que eu tô aprendendo ainda a viver, mas que Deus já tem mudado no meu coração. Sim. Eu lembro que a tua mãe falou comigo como ela tava um pouco assustada, né? A Clara tá falando da faculdade, diz que não sabe se vai fazer e tal. Tava meio assustada nesse sentido, né? Sim. Mas o que aconteceu, assim, que te fez, até nesses planos mais específicos, por exemplo, faculdade, etc., que tu começou a ver, peraí, né? Talvez eu tô vendo aqui uma temporada, vamos rever os planos, né? O que te impactou para isso? Assim, em nenhum momento Deus falou assim, faculdade não é pra ti ou faculdade é pra ti. Não foi, tipo, não aconteceu isso. Mas o que Deus me levou, que foi uma experiência muito louca, assim, que eu tive com o Senhor, é que eu tive, assim, tipo, uma visão minha, eu rasgando os planos da minha vida nos pés dele. Então, no momento que eu rasguei os planos da minha vida, eu tô aberta a viver tudo aquilo que Deus quer falar, quer que eu faça. Sim. Então, quando eu falo assim, eu não sei o que eu vou fazer quando eu voltar, é porque eu tô real dependendo de Deus me mostrar onde vai ser a próxima temporada da minha vida. Sim. A minha vida, nesse sentido de planos, de talvez faculdade, trabalho, ir pra outra nação, não sei, foi de rasgar os meus planos e estar disposta a viver o que o Senhor quer que eu viva. Porque é muito mais cômodo a gente viver uma vida normal. A gente viver uma vida ali que eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer depois um pós, vou trabalhar, vou viver aquela vida, ir pro trabalho de segunda a sexta, no final de semana vou pra igreja e deu. Só que vai ter gente que é chamada para essa vida e é chamado para ser missionário no trabalho, na faculdade. Tem gente que é assim. E tem gente que é chamado para ir para outras nações, para pregar o evangelho. Então, hoje, eu tô no lugar, quando eu falo que eu não sei qual vai ser meu próximo passo, é que eu tô num lugar de dependência de Deus para Ele me mostrar esse próximo passo. Então, talvez, pode ser que o Senhor me leve para outra nação, talvez pode ser que Ele me leve para uma temporada onde eu vou ficar no Brasil fazendo uma faculdade e depois eu vou usar para as nações. Mas é algo que o que mudou na minha cabeça foi estar dependente de Jesus me mostrar o próximo passo e não eu planejar, sabe? Eu entendi. É como que o foco, né? O foco mudou. Não significa que tu não vá fazer ou que tu não vá, sei lá, estudar, enfim. Mas o foco agora é outro, né? São temporadas, né? Que o Senhor tá te chamando. Mas é muito legal. Foi, assim, bem bacana conversar contigo aqui. Pessoal, vou colocar aí o teu Insta pra galera te procurar, né? Ali tem também até como daqui a pouco participar contigo da tua jornada aí também, né? Sim. Então vou deixar aqui pra galera te conhecer melhor ali no Instagram. Obrigada. E também poder participar aí junto contigo dessa jornada aí. Certo? Obrigada. Nossa, amei estar aí contigo, compartilhando aí com vocês um pouquinho daquilo que eu tô vivendo. Vai ser muito legal também quando a gente voltar, igual tu falou, pra gente fazer um outro aí pra contar. Daí vai ter muito mais. Sim. Parte 2 com testemunhos do que eu vivi na Indonésia e nesses próximos mesezinhos aqui. É isso aí, muito obrigada pelo convite. Amei estar aí junto. Sem dúvida, mas daí a gente tem que gravar ao vivo aqui. Vamos gravar ao vivo. Sim. Vai ser irado. Setembro estou aí. Vai ser irado. Aí vai ter muito. Teremos tantos outros testemunhos aí. Sem sombra de dúvida. Tá, Clarinha? Muito obrigado aí pela participação. Foi bênção de Deus. Tenho certeza que a galera aqui foi extremamente edificada. Quando a gente ouve essas histórias, é que nem eu falei, isso gera na gente, né, um inconformismo, né? Poxa, se ela tá vivendo isso, se ela tá aprendendo coisas, né? Ou seja, é possível aprender, é possível viver essas experiências. Eu também posso ter.
Eu creio que, e esse é o meu desejo, o meu coração, né, com essa conversa, é gerar, né, em jovens e adolescentes, em adultos também, essa fome, né? Tem mais de Deus, né? Sim, está disposto para todo mundo, disponível. Isso aí. Acho que isso é a mensagem principal aqui hoje. A gente pode deixar pra galera, né? Que tem mais de Deus e está disponível para aqueles que quiserem. Né? Certo? Muito obrigada. Amei estar aí com você. Então tá. Obrigado, Clarinha.